Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Que união nacional é essa? Partidos do Centrão no governo, trabalhadores sem direitos. Matéria de Luiz Falcão para a edição de número 283 do Jornal A Verdade. Luiz Falcão é do Comitê Central do PCR e diretor da redação do jornal. A imensa maioria dos brasileiros que elegeram o presidente Lula acreditavam que, derrotando o fascista e ladrão de joias, o nosso governo não teria mais a presença dos corruptos partidos do Centrão. Mas, para decepção dos eleitores, no dia 13 de setembro, após demitir a ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei, Ana Moser, do Ministério dos Esportes, o presidente nomeou o deputado André Fufuca, do PP, partido do Arthur Lira, e do Cid Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Nesse mesmo dia, o presidente deu posse a outro ex-bolsonarista, o deputado Silva Costa Filho, do Republicanos, outro partido do Centrão. Vale lembrar que, além do PP e do Republicanos, outros partidos de direita, como o MDB, o PSD e o União Brasil, cada um com 3 ministérios, também estão no governo. Mas, além do ministério, o PP de Arthur Lira e de Cid Nogueira foi agraciado com a presidência da Caixa Econômica Federal, banco público responsável pelo pagamento dos benefícios sociais, do seguro-desemprego, do FGTS e por financiar projetos de habitação. No dia 25 de outubro, o presidente Lula demitiu a economista Rita Serrano da presidência da Caixa Econômica Federal e nomeou Carlos Vieira Fernandes, indicado pelo PP. Ao comentar sua demissão, Rita Serrano disse que, abre aspas, era necessário o país enfrentar a misoginia e que era urgente pensar em outra forma de fazer política, fecha aspas. Matéria do G1, de 26 de outubro de 2023. Faltou acrescentar que foi para fazer essa, entre aspas, outra forma de fazer política que ela e outros milhões de eleitores e eleitoras votaram em Lula. Acordo empurra governo para a direita. A justificativa do presidente para entregar tantos ministérios e a Caixa Econômica aos partidos da extrema-direita e da direita é de que precisa ter apoio no Congresso para garantir a governabilidade. Mas que governabilidade é essa? Que o presidente eleito pelo povo sequer tem força para nomear um presidente de um banco público e demite do ministério uma ex-atleta que tanto fez pelos esportes olímpicos para colocar no lugar um representante de um partido envolvido em todas as falcatruas do governo Bolsonaro. Tivesse o PT uma memória menos curta, lembraria que esse mesmo discurso foi utilizado nas eleições de 2010 e de 2014, para aprovar a aliança que levou Michel Temer, do MDB, a ser o vice-presidente na chapa da Dilma Rousseff. Em 2016, Temer chefiou uma articulação golpista para aprovar o impeachment da presidente Dilma. Tornou-se o novo presidente e, junto com as Forças Armadas, pressionou o Supremo Tribunal Federal para manter o Lula preso e impedir a candidatura dele nas eleições de 2018. Pois bem, o MDB tem hoje 3 ministros no atual governo do PT. Um deles é o ministro dos Transportes, Renan Filho, herdeiro do senador Renan Calheiros, presidente do Senado durante o impeachment de Dilma. O mais grave é que todos esses acordos políticos foram feitos sem nenhuma consulta popular, embora todos saibam que os eleitores votaram contra o Centrão e seu candidato fascista. Achando pouco, o governo do PT, contrariando o discurso da campanha eleitoral, manteve, em parte, o chamado orçamento secreto. De fato, cerca de 21,2 bilhões de reais do orçamento da União continuam sob controle direto de deputados e senadores. Como o orçamento de 2024 ainda está em debate, pode ser que este montante pule para 39 bilhões de reais. Movimentos cobram compromissos. Há quem diga que esse é o preço a pagar para que o governo garanta os programas sociais, mas essa história não se sustenta. 2 das bandeiras defendidas na campanha, que eram acabar com o orçamento secreto e governar sem os partidos do Centrão, foram simplesmente ignoradas. Vamos analisar agora outros compromissos sociais assumidos na campanha eleitoral, começando pela defesa intransigente dos direitos dos povos indígenas, o que motivou inclusive a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Com a palavra, o cacique Raoni, de 91 anos, em entrevista ao jornal O Globo, em 27 de outubro de 2023. Abre aspas. O marco temporal vai ser muito ruim para nós. O Lula vetou parcialmente o projeto aprovado pelo Congresso, mas ele precisava vetar totalmente, e por isso vou para Brasília para ele me atender. Desde a última vez que nos encontramos, na cerimônia de posse, ele me prometeu que iria fazer ações em prol dos povos indígenas. E isso não tá acontecendo. Ele tá devagar sim. Por isso, vou lá fazer campanha na sala dele até ser atendido. Fecha aspas. Em relação à reforma agrária, também não houve avanços. Os casos de violência no campo cresceram 8% em relação ao ano passado, e até outubro foram registrados 973 casos de violências nas áreas rurais. Em agosto, de forma cruel e covarde, capangas a serviço
serviço dos latifundiários da Bahia assassinaram com 12 tiros a mãe Bernadette, líder do quilombo Pitanga dos Palmares. No dia 27 de outubro, outro brutal crime. José Alberto Mendes, o Doca, líder do quilombo no município de Itapecurumirim, no Maranhão, estava com a sua filha quando levou 3 tiros na cabeça. Os mandantes desses infames crimes são sempre proprietários que, sabendo o valor das terras quilombolas, querem expulsar as famílias que vivem nessas comunidades. Ao entregar o relatório Conflitos no Campo, de 2022, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, Carlos Lima, da Direção Nacional da Comissão Pastoral da Terra, CPT, declarou, abre aspas, essa violência é estrutural, tem de mexer na estrutura para garantir proteção dos povos indígenas, aos quilombolas, aqueles que lutam em áreas de reforma agrária. Lamentavelmente, o governo Lula não teve nenhuma ação para enfrentar essa realidade. Fecha aspas. Citação retirada da Carta Capital, da edição de 8 de novembro de 2023. Arroxo salarial. Naturalmente, se cresce a força dos partidos da extrema-direita e da direita no governo, a burguesia, que já é a classe dominante, tem ainda mais benefícios e vantagens. Do outro lado, os trabalhadores, aqueles que verdadeiramente produzem as riquezas, continuam sem direitos, recebem baixos salários e a revogação da reforma trabalhista sequer é discutida pelo governo. De fato, após 11 meses, o presidente Lula não encaminhou nenhum projeto para a reconquista dos direitos trabalhistas retirados pelos partidos do Centrão e pelo governo de Michel Temer. Em consequência, cada vez mais empresas adotam a terceirização, a jornada intermitente é frequente nas empresas do agronegócio e a maioria dos trabalhadores, 39 milhões, não tem carteira assinada nem direito à aposentadoria. Para piorar, o arroxo salarial vai continuar em 2024. Na proposta do governo enviada ao Congresso Nacional, a previsão é de que o salário mínimo passe para R$ 1.421. Para a gente ter uma ideia da enorme exploração que os donos dos meios de produção, os patrões, realizam sobre o trabalhador brasileiro, basta verificar que, de acordo com o DIEESE, o salário mínimo para satisfazer as necessidades básicas de uma família de 4 pessoas, por exemplo, deveria ser, em outubro, R$ 6.210,11, ou seja, mais de 4 vezes o valor previsto para o próximo ano. Além de impor baixos salários para obter lucros extraordinários, a classe capitalista aumenta os preços dos produtos, como provam os abusivos reajustes nas contas de luz, água e telefone. O valor da cesta básica também continua caro. Em São Paulo, R$ 734,77. No Rio de Janeiro, R$ 719,92. Em Belém, R$ 633,53. Em Goiânia, R$ 630,95. E em Fortaleza, R$ 640,48. Como metade dos trabalhadores ganha menos do que um salário mínimo, na prática, metade da renda dos trabalhadores é gasta para comprar alimentos. Com o que resta, quem trabalha tem que se virar para comprar gás, energia, água, remédio, transporte e aluguel. Com esse salário de fome, não tem milagre possível. Por isso que tem tanta família morando nas ruas, vivendo nos cortiços ou em áreas de risco, e a subnutrição está estampada nos rostos das crianças brasileiras. Também não tem motivo para comemorar a queda do desemprego para 7,7 milhões. As razões ficam evidentes na explicação do próprio IBGE, criação de novas vagas e diminuição do número de pessoas procurando emprego. Acontece que grande parte das novas vagas criadas são temporárias. Terminando o ano, os patrões voltam a demitir e uma multidão de pessoas ficam desempregadas. Como a gente está vendo, a política econômica do, entre aspas, governo de união nacional obriga os pobres a moderar o seu apetite e viver em condições precárias. Já o apetite da burguesia, das grandes empresas, do agronegócio, dos bancos e do Centrão é saciado, pois a porteira continua aberta. Para concluir, da mesma forma que os povos negros tiveram que construir com suas próprias mãos o Quilombo dos Palmares, os trabalhadores e o povo só vão conseguir melhorar as condições de vida, revogar a reforma trabalhista e acabar com a exploração dos patrões, acabar com o racismo e o feminicídio, se organizando e lutando para construir uma sociedade socialista. Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade, os movimentos que constroem o nosso jornal, através do nosso Apoia-se, apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.